Imagine a madrugada mais escura do império mais poderoso da Terra. Um silêncio pesado paira no ar, quebrado apenas pelo som de uma escova rústica pintando sangue na moldura de uma porta de madeira. Do lado de dentro de uma casa de tijolos de barro, uma família escrava come apressada, vestida para uma jornada cujo destino desconhece. Do lado de fora, uma sombra invisível cruza as ruas da maior metrópole do mundo antigo. De repente, um grito de horror ecoa do palácio do faraó, seguido por milhares de outros. Os deuses do Egito acabavam de ser massacrados em uma única noite. Como um pastor fugitivo conseguiu desafiar a civilização mais avançada da história e vencer sem levantar uma única espada. Hoje, nós abrimos os arquivos da maior guerra espiritual da antiguidade, o Êxodo. No nosso último arquivo, vimos como José, o vizir, transformou o Egito em um porto seguro. Através dele, a promessa de Abraão encontrou uma incubadora perfeita para crescer. Mas a roda do tempo é implacável. Os séculos passaram. A memória de José foi apagada dos monumentos oficiais. E os descendentes da promessa acordaram em um pesadelo. A história avança para uma nova era, e o palco deixou de ser as confortáveis tendas dos pastores, para se tornar os fornos de tijolos sob o sol escaldante do Nilo. Como o maior santuário do mundo antigo se transformou em uma máquina de moer gente. A ascensão de um novo faraó, que desconhecia a aliança com José, inaugurou uma engenharia de escravidão sem precedentes. Movido por uma paranoia geopolítica de que o povo hebreu se tornaria mais numeroso e poderoso que os próprios egípcios, o império adotou uma tática de terror absoluto, o infanticídio sistêmico. O rio Nilo, adorado como a fonte sagrada da vida e da fertilidade, foi transformado em um cemitério de bebês. Faraó decretou que todo menino hebreu recém-nascido fosse afogado. Esta não era apenas uma lei de controle populacional, era um ataque direto para tentar exterminar a semente profetizada antes que o libertador nascesse. Mas o Criador é o mestre da ironia. Ele usou as águas do Nilo, a arma do faraó, para esconder e transportar a própria criança que destruiria o império. Resgatado da morte, Moisés foi criado no coração do poder que tentava aniquilá-lo. Mas como se forja o caráter de um libertador? Moisés viveu uma vida de violentos contrastes. Durante 40 anos, ele foi treinado na elite do mundo antigo. Ele comeu na mesa do faraó, herdando a arquitetura, a estratégia e as ciências avançadas de um império formidável. Ele era um príncipe, treinado no conhecimento humano. Mas o Criador não usa o ego. Após tentar libertar seu povo com as próprias mãos e cometer um assassinato no processo, Moisés é forçado a fugir. Ele troca o ouro dos palácios pela poeira e o exílio no deserto de Midian. Por mais 40 anos, o príncipe foi reduzido a um pastor anônimo. Uma desconstrução espiritual absoluta. E foi apenas quando seu ego estava completamente esvaziado que o silêncio do deserto foi quebrado. Uma sarça ardia em fogo, mas a madeira não se consumia. Ali, o Deus de seus pais revelou o seu nome eterno. Moisés não voltaria ao Egito com um exército de carruagens, mas com um cajado de madeira e uma voz que o mundo não conseguiria silenciar. Mas como confrontar um homem que acredita ser um Deus vivo? O retorno de Moisés ao Egito inicia o que as pessoas hoje tentam diminuir chamando de desastres ecológicos.
a verdade histórica e espiritual é muito mais assustadora. As 10 pragas foram uma guerra teológica cirúrgica. Foi o Criador desmontando o panteão de deuses falsos, um por um. Quando as águas se transformaram em sangue, foi uma humilhação direta a Hapi, o deus do Nilo. A praga das rãs confrontou Heije, a deusa da fertilidade. E os 3 dias de trevas densas e sufocantes aniquilaram a autoridade suprema de Ra, o Deus Sol. O faraó viu seu poder ruir diante de sinais que sua magia não podia replicar. O Altíssimo provou que a natureza obedece apenas ao seu verdadeiro arquiteto. Os deuses do Egito eram apenas ídolos impotentes. Mas o golpe final, o que libertaria os escravos definitivamente, exigiria um preço de sangue. O clímax dessa guerra ocorreu na calada da noite, a Páscoa. Um código profético assustador foi estabelecido. O sangue de um cordeiro inocente passado nos umbrais das portas era o único escudo contra o juízo que varreria a nação. Assim como peles cobriram a vergonha no Éden, o sangue cobria os escravos. Uma prefiguração exata do sacrifício perfeito que viria no futuro. O império finalmente cedeu e os escravos marcharam livres. Mas a armadilha final estava armada nas margens do Mar Vermelho. Com os carros de guerra do faraó acelerando em suas costas, a humanidade testemunhou o impossível. Uma fenda colossal rasgou o abismo das águas. O mar tornou-se um portal de liberdade para os oprimidos e um túmulo de água para a arrogância militar do Egito. O Império do Sol foi engolido pelas profundezas. O êxodo foi muito mais do que uma fuga espetacular. Foi o parto violento de uma nova nação. A semente de Abraão deixou as ruínas do Egito para trás, caminhando em direção ao desconhecido, guiada por uma coluna de fogo. Moisés, o príncipe exilado, havia dobrado o maior império da terra. Mas a sobrevivência física era apenas o primeiro passo. No próximo vídeo, nós vamos investigar os eventos aterrorizantes que ocorreram no sopé do Monte Sinai. O momento em que o céu desceu, a lei foi gravada em pedras e o Criador decidiu habitar em uma tenda no meio dos homens. Você está pronto para deixar o seu próprio Egito para trás e seguir a voz do Libertador? Inscreva-se no canal Código Gênesis, ative as notificações e deixe nos comentários qual é o mar que precisa se abrir na sua vida hoje. Até a próxima jornada.